Bom, vamos seguindo a pauta aqui enquanto o Adriles arruma os seus tímpanos, porque o Senado americano aprovou ontem o nome da conservadora Amy Coney Barrett para uma vaga na Suprema Corte. Ô Paulinha, deixa eu te perguntar, foi de lavada ou o placar foi apertado? Foi apertado 52 votos dos senadores republicanos e 48 dos democratas. E havia toda aquela polêmica, né? Desde a indicação do nome dela pelo Donald Trump há um mês para substituir a progressista Ruth Bader Ginsburg. Então, ficou se especulando assim, nossa, não seria melhor esperar a eleição presidencial agora em 3 de novembro para depois, com um novo presidente ou o mesmo presidente eleito, escolher aí a sucessora da Ruth Bader Ginsburg? E aí não conseguiu aí o Trump fazer a sua indicação e ser validada pelo Senado nos Estados Unidos, o que agora muda bastante ali a balança, digamos assim, de progressistas e conservadores no Supremo ali nos Estados Unidos, né? Então a gente tem 6 juízes de perfil conservadores, agora com a Amy Coney Barrett, e 3 apenas progressistas. O que é que isso pode implicar? Em aí decisões diferentes dentro do tribunal, principalmente em relação ao direito ao aborto, direito dos homossexuais, regulamentação de negócios e meio ambiente. Mas acabou ficando aí a posição do Trump, a indicação e a validação do Senado. Temos a 5ª mulher agora ocupando uma cadeira na Suprema Corte dos Estados Unidos. Boa, Paulinha. Joel Pinheiro, a Suprema Corte precisa de um conservador, precisa de um progressista ou tanto faz? Eu não analiso tanto pelo viés ideológico do candidato, né? A gente tem visões diferentes ali, é importante ter um equilíbrio, mas acho que o mais importante é você ter pessoas preparadas. Me parece que a Amy Coney Barrett, não sou nenhum especialista ali na Suprema Corte Americana, mas parece que é uma pessoa bastante preparada para o cargo. Toda a dificuldade que se criou diz respeito justamente a esse calendário de renovações, né? Nos Estados Unidos não tem aposentadoria compulsória da Suprema Corte, como tem aqui no Brasil. Então é muito mais imprevisível quando é que vai acontecer. O cara pode ficar até os 90 anos, pode se aposentar antes. Essa Ruth Bader Ginsburg, que é que faleceu recentemente, ela teve a oportunidade de dizer, olha, eu vou me aposentar durante o mandato Obama para garantir que um presidente democrata eleja nomeie, né, o meu sucessor. Ela não quis, ela ficou, acabou falecendo no mandato do Trump. Ele estava dentro do direito legal de fazer essa nomeação, né, e foi engraçado, porque os mesmos senadores republicanos que, quando o Obama, em fevereiro do seu último ano de mandato, tentou nomear alguém, eles barraram dizendo, não, que é isso? Ano eleitoral, não pode nomear um ministro da Suprema Corte agora, não pode fazer isso, um juiz, né, da Suprema Corte, isso aqui não pode. Os mesmos senadores, agora, que é com o Trump, nomeou em setembro do ano eleitoral, não viram problema nenhum, falaram, não, é direito, é prerrogativa do presidente, tem que poder mesmo, está na lei, não sei o que, é assim mesmo. Então cria-se esses cabos de guerra bastante ruins, eu diria, para a democracia. Os conservadores têm uma maioria mais confortável agora na Suprema Corte. Tem 2 riscos disso, hein? 2 riscos. Primeiro, um ligado, esse acho que é o menor, um ligado à fé religiosa da Amy Coney Barrett. Se ela vai fazer a fé dela, o catolicismo dela bastante conservador, se sobrepor à Constituição americana. Isso eu acho que é um risco menor. Ela já se mostrou alguém bastante afeita ao texto constitucional, acho que isso a gente não corre tanto risco. O segundo risco, aí sim, ela usando essa justificativa, esse pretexto de que não, apenas o texto escrito pelos fundadores, pelos autores originais da Constituição, é aquilo que a gente tem que preservar eternamente, sabe? Não, nenhum desenvolvimento posterior a gente deve levar em conta. Apenas o texto estrito da Constituição original, sem nenhuma adaptação ou modernização de acordo com a passagem dos séculos. Ela usar isso para, por exemplo, justificar o fim de algo como o Obamacare, né, que estendeu planos de saúde à população mais pobre dos Estados Unidos. Essa e outras iniciativas que o governo federal possa ter, né? Enfim, vamos assistir para ver o que vai acontecer. Uma coisa eu acho que ninguém tem dúvida, ela é alguém preparada. A grande polêmica que deu foi justamente pela nomeação ter sido feita às vésperas das eleições, sendo que a nomeação do Obama, que foi muito anterior à eleição, foi barrada pelas mesmas pessoas que agora aprovaram essa. Muito bem, Adriles, já vi que você concorda em gênero, número e grau com o que o Joel falou, né? Eu acho
que haja uma maioria conservadora esmagadora na Suprema Corte Americana, pelo seguinte sentido: o conservador, meu caro Joel, também é um progressista. Só que é um progressista maduro. Ele aprende com os erros do passado, ele aprende com a tradição, ele tenta preservar aquilo que historicamente deu certo, sobretudo na Constituição americana, que é enxuta, é clara, é objetiva, é concisa e precisa de poucas emendas para avançar. E essa tradição, em que pese também o humanismo cristão, da qual a juíza partilha seus valores, é interessante para perceber exatamente quais os rumos que a nação deve tomar em relação aos seus juízes e aos seus juízos. O progressista, ele sempre é apressadinho, ele come cru e ele faz o povo comer cru. E nessa guerra cultural em que valores assodados, de defesas arbitrárias de minorias, de cisão de povos, de defesa inclemente do aborto em qualquer período da gestação, você ter uma maioria conservadora é também ter uma Suprema Corte progressista, mas que é amadurecida pela experiência histórica da própria nação. Ou seja, nos Estados Unidos há uma série de juízes colocando julgamentos que são lenientes com o princípio de uma criminalidade oriunda de uma exclusão social. Você tem alguns estados colocando leis abortivas, como por exemplo o estado de Nova York, que poderia ser feito um aborto até o 6º mês de gestação. Ou seja, tem uma série de princípios progressistas assodados, apressados, incisivos, que podem colocar a perder a instituição cultural americana que é preservada ao longo de décadas. Então, assim, em relação à técnica do Trump de colocar ela no final do mandato, política é o que Maquiavel diz ter sido, não São Francisco de Assis gostaria que fosse. Foi ótimo. Ele tinha maioria, se colocou a maioria aprovou, ainda que por uma pequena maioria. E eu acho muito bom que haja essa maioria de conservadores para que os Estados Unidos progrida com cautela. Que não aconteça lá o que acontece aqui. Uma maioria de juízes progressistas na Suprema Corte, porque o progressismo ele é aquela coisa do farol que ilumina a questão grosseira da população que não vê os próprios caminhos de seu avanço. Existe em todo progressista uma sanha autoritária. O conservador desconfia até dos próprios julgamentos. O Anthony Scalia, que é um dos grandes juristas americanos, falava exatamente isso. O bom juiz é aquele que vota, inclusive, às vezes, contra as suas próprias convicções. E o conservadorismo, a base dele é o ceticismo de David Hume. Você desconfia de todo e qualquer progresso assodado e desconfia, inclusive, dos seus próprios princípios. Ou seja, aí você conserva o que deu certo e avança em cima do que pode melhorar ainda mais. O seu conservadorismo abstrato é maravilhoso, é lindo, mas na prática, muitas vezes, assim como existe um progressismo abstrato também que é maravilhoso, mas na prática, muitas vezes, a realidade é outra. Na prática, o discurso conservador pode ser utilizado para manter o status quo, ou seja, isso é reacionarismo, não é conservadorismo. A todo custo. Manter as elites atuais sem nenhuma perda de privilégios, enquanto a população é deixada à míngua. Esse risco real já aconteceu, por exemplo, em reformas do welfare state, lá atrás, anos 30, Roosevelt, reformas econômicas que precisaram ser feitas e que houve, com o mesmo argumento constitucionalista, radical, não, nada pode mudar. Então você deixaria grande parte da população totalmente à míngua. Quanto ao malvado progressismo dos nossos ministros, veja, a união civil, casamento na lei homossexual é graças à nossa Suprema Corte. Nossa, que malvados, hein? Que revolução terrível que eles trouxeram para o Brasil. Gente, isso foi muito positivo. O inquérito de fake news que persegue vozes dissonantes é uma coisa de progressistas cegos em relação à pluralidade de opiniões, por exemplo. Agora, os Estados Unidos não são exatamente um país deixado à míngua, né? As tradições lá funcionam e têm funcionado há séculos. Por isso que esse equilíbrio foi importante. Deixa eu falar uma coisa para vocês, se vocês quiserem continuar essa discussão. Depois eu vou na casa dele. Pode ser? Vou pra casa do Obrigado, agradeço.